faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos. Certos cobradores se aproximavam, outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai beber mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai beber mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Só mesmo crendo em Deus
é bom lembrar. Ah, se eu não cresci em Deus, se eu não tivesse Deus, eu não quero nem pensar. Onde estaria eu se não fosse a mão de Deus para me segurar? Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que o crente vai. E só orando a Deus e confiando em Deus, é que o crente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que o crente vai. E só orando a Deus e confiando em Deus, é que o crente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, muita paz no coração, né? Sempre alegres, felizes, glorificando a Deus. Gratos a Deus pela vida, né? Deus tem nos dado a oportunidade de viver mais um dia, despertados mais uma manhã. Então, glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Bom dia, meus queridos e amados irmãos, filhos e filhas de filhos de Deus eleitos antes da fundação do mundo, comprados e lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Quanta bênção você é nas mãos de Deus, né? Eleito, predestinado. Então, cada irmão, cada irmã, você é uma bênção para mim, é uma bênção na minha vida, porque somos filhos de Deus, somos o corpo de Cristo, a eleita, a redimida, a resgatada. Isso é maravilhoso, não é verdade?
saber estas coisas, saber estas bênçãos. Deus abençoe. Bom dia, com muita alegria, com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmã Vilanir. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Sempre disposta, animada, né, irmã Vilanir? Deus abençoe. Isso é maravilhoso. Irmão Alcides Nunes, Deus abençoe. Bom dia. Demais irmãos também conectados já conosco, nosso bom dia. No nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfumes suaves, tens um aroma singelo que passa sem pressa, tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos despertado e Deus também é o que conduz todas as coisas para o nosso coração. Sempre é bom lembrar que nós dependemos de Deus em todas as situações, em todas as coisas, não é verdade?
a inteligência, se temos a inteligência que cada pessoa tem, né? Que é o QI, que é o quociente de inteligência, todos têm inteligência, todos têm raciocínio. E então, assim, o nosso raciocínio, a inteligência, seja conduzido por Deus dentro daquilo que é correto, que é perfeito, que é necessário para a nossa vida. Então, o raciocínio, poder raciocinar, pensar, estar pensando em Deus, na grandeza de Deus, nas manifestações de Deus, né? Foi isso que Davi disse: na tua lei medito de dia e de noite. Então, em tudo nós precisamos da manifestação de Deus em nossa vida. Nós não somos autoexistentes, né? Deus, sim, é o único autoexistente, ou seja, é aquele que existe de si mesmo. E nenhum homem existe de si mesmo, né? Todos fomos criados por Deus e em tudo carecemos de Deus. Ele nos desperta pela manhã, Ele recompõe as nossas forças. Precisamos trabalhar para suprir a necessidade, como Deus disse a Adão: com o suor do seu rosto comerás, né? Trabalharás e comerás, obterás o sustento. Então é Deus que põe tudo diante de nós, o trabalho, o patrão. Ou se você é um patrão, é um cristão, Deus põe o funcionário correto. Então em tudo nós precisamos de Deus, porque tudo vem de Deus, né? E assim, então, sejamos gratos, sempre, sempre gratos. Se existe uma coisa péssima, ruim, né? Chama-se ingratidão. Então, ser grato, reconhecer, agradecer, glorificar a Deus pelo dom da vida, glorificá-lo pela salvação que Ele tem nos dado de graça, e assim nós prossigamos, né? Amando e servindo ao Senhor. Aleluia, Deus abençoe cada coração. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra para nós neste momento, que está em João capítulo 9, versículos 7 ao 11, e nos diz assim: E disse-lhe: Pai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como te abriram os olhos? E respondeu e disse o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A fé conduz ao caminho certo. Glória a Deus.
Bom dia aos meus irmãos Elias Estanque, irmã Tatinha Moraes, irmã Lourdes Pimenta, irmã Maria Perpétua, irmão Paulo César. Bom dia, meus irmãos. Também irmão Agacir Alexandria. Bom dia, irmão Agacir. Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, que possamos alcançar então de Deus fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê e nas quais se esperam. A fé, a qual também, sem ela, é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E assim então, sempre com gratidão, com gozo, com alegria, ao ouvir a palavra de Deus, para que a nossa visão espiritual seja perfeita, não uma visão embaraçosa, onde você olha, tudo está embaçado, embaralhado, está ofusco, né? Ou aquele olhar travesso, né? Vesgo, que você olha o olho vesgo e vê em porção. Não que tenhamos uma, assim então, visão, uma clareza na visão, né? É tão bom quando você pode olhar de longe ou de perto, enxergar perfeitamente. Chega um momento que precisamos do óculos, né? Eu sem o óculos, a minha visão já fica para ler, tudo se mistura, não dá para ler. Mas é uma condição, né? E ainda houve um recurso pela graça de Deus. Mas então aquele jovem ali, com seus olhos cegados, e nos diz, né, o Evangelho de João, ele nasceu com aquela deficiência visual, cego desde o seu nascimento, mas chegou a hora de seus olhos serem abertos, poder ver, contemplar a vida, a natureza, contemplar o brilho do sol, o brilho das estrelas. E isto é maravilhoso, não é? Poder enxergar as belezas, poder enxergar o seu próprio rosto através do espelho, contemplar a beleza do seu rosto, da sua fisionomia, do seu corpo, e dizer graças a Deus. Não dado, claro, a vaidade e engrandecimentos, achar que é mais lindo do que todos, porque todos são bonitos, não é verdade? Não existe ninguém feio. Um olho é feio, o outro olho é bonito, assim sendo, então, não há feio. E todos são a imagem e semelhança de Deus. Então poder contemplar a si e saber que é obra de Deus, então você guardar esta obra, cuidar dela, cuidar com alimentação, com descanso, com a vestimenta, com aquilo que você ingere, né, para fortalecer o corpo. Então o corpo não é aplicado a qualquer coisa, pois ele é, nos diz a palavra de Deus, templo do Espírito Santo. Então o corpo não é exposto, não é mostrado. Você não vive de qualquer maneira, né? O homem não vive andando pela rua de shorts e coisas, porque ele está zelando de algo que é o corpo.
Então o homem, a mulher não anda nu, meio nu na rua, porque é justamente isso que Satanás fez lá no princípio do Éden. Ele tirou aquela santidade e os homens, Adão e Eva, viram que estavam nu. Então hoje as pessoas estão nu, não estão vendo, estão cegadas pelo pecado. Então, de uma maneira espiritual, as pessoas estão cegas. Não enxerga, isso é normal? Não, diante de Deus não é normal, porque esta nudez provoca a sensação masculina e feminina, a sensualidade, né, que há no corpo feminino, provoca o homem, e justamente essa provocação lá no Éden trouxe a queda, trouxe o pecado. Então o homem descobriu que ele estava nu, e então hoje as pessoas assim estão. Mas diante de Deus, diante da santidade, eles estavam vestidos daquele véu de santidade, o qual não transparecia aquela nudez. E a nudez veio justamente por causa do pecado. Então, podemos olhar e ver que o mundo nasce em pecado, disse então Davi, em seus salmos: eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Então nascemos em pecado, nascemos nu, fomos ensinados a cobrir a nudez, por causa da vergonha, por causa da sensualidade, por causa do pecado. E assim então, vivendo debaixo do pecado, o homem hoje, não dando conta, né? Então Apocalipse, capítulo 3, diz que estão cegos, nu, infelizes, e não sabem. Então essa condição, então conhecendo Deus, descobrindo que somos filhos de Deus, a necessidade então de cuidar do templo de Deus, em todos os aspectos, vestimentas, olhares, falar aquilo que é bom, que é correto, desprezando aquilo que é sujo, que é vulgar, que é tendencioso, que é maledicente ou maledicência, né? Então todas estas coisas temos que ser livres dela, livres de nossos pensamentos, que pensa errado acerca do outro. Não temos necessidade de supor ou presumir, né, o que o outro faz. Eu acho que isso aconteceu por causa daquilo, isso chama presunções, né? Quando eu acho que aquilo aconteceu em função daquela coisa assim, e é o meu pensamento, eu não vi, não sei como foi, eu estou presumindo. Presumir é você pensar errado, você fazer a concepção de uma coisa e depois você vai conhecer e não é daquele jeito. E a palavra de Deus diz que os presunçosos não herdam o reino dos céus. Então temos que ter verdadeiro pensamento. Não pensar nada de ninguém além do que a pessoa é, mas o que ela é, um ser humano. Com Cristo, liberto de todos os pecados, lavados, redimidos. E sem Cristo, um pecador tal qual eu era. Sem Cristo na minha vida, eu sou um pecador, sou vil, desprezível. Então assim é a nossa vida, vamos pensar o quê? Então olhando, né, o Senhor Jesus conhecia o segredo dos corações, ele conhecia o pensamento dos homens, mas ele não vivia dizendo a eles aquele pecado, aquela coisa errada. Ele não disse para Maria Madalena: não, você não venha atrás de mim porque você é uma pecadora, você é uma prostituta.
Não, ele veio tirar ela daquela condição. Então é nisto que eu digo que nascemos cegos no tocante à vida espiritual, então precisamos de um encontro com o Senhor Jesus, como aquele ceguinho teve o encontro com o Senhor. Então o Senhor pegou a terra, cuspiu nela, umedeceu e passou em seus olhos. Agora isso, diante da sociedade, dos críticos, dos escépticos, incrédulos, eles ignoraram. Talvez chamaram aquilo de sujeira, de porcaria, de falta de higiene. Mas o ceguinho, ele aceitou e ele recebeu uma ordem. O Senhor lhe disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Ele podia ter rejeitado. Ao sentir aquilo em seus olhos, aquele barro ungido com a saliva do Senhor, ele poderia ter rejeitado a primeira casa que ele encontrou, a primeira pessoa que ele encontrou, falou, ele podia dizer: dá-me um pouco de água, deixa eu lavar isso aqui. Não, ele creu, ele obedeceu à voz de Deus e começou a sua jornada. A busca do tanque de Siloé, a busca daquele que, onde ele enviou, ele foi enviado. Então a fé traz a certeza, te conduz pelo caminho certo. Talvez alguém pode ter gritado: ei, ceguinho, entra aqui em casa, eu vou te dar água para você lavar os olhos. E ele pôde dizer, né? Não, não, não. Eu tenho que encontrar o tanque de Siloé. Eu tenho que ir lá no enviado de Deus. Foi lá que ele mandou eu ir. Não, mas aqui está o tanque de Betesda. Siloé está longe, mas não é aqui. Não, então eu tenho que chegar lá. Tudo bem, aqui é a casa de misericórdia, mas o olho não deve ser lavado aqui ainda. É lá no enviado. Então a fé traz a obediência. A obediência, então, leva ao ato. Então, como temos falado, quando Eva deu ouvido à serpente, aquilo trouxe a incredulidade. A incredulidade levou ao ato, e o ato consumiu-se o pecado. Então, a fé te conduz ao caminho certo, leva você também à ação correta. Então ele se pôs ao caminho, obediente àquela voz, e ele seguiu adiante, dando ouvido, crendo, e mais do que isto, estava dentro dele o desejo de ver, de poder enxergar. Primeiro deve estar dentro de nós o desejo de ouvir Deus, de ter os nossos olhos lavados, porque ele foi ao tanque de Siloé. O tanque está falando de água. Então a Bíblia nos diz lavados com a água da palavra. Então a água aponta para a palavra de Deus. Então nossos olhos untados
e agora lavados na água da palavra, para que assim possamos ter visão perfeita? O Senhor Jesus disse, né, aconselho que te de mim, compre o colírio para os vossos olhos, para que vejam. O colírio, a água, a palavra pingado nos olhos. Então aquele ceguinho indo ao enviado, ao tanque de Siloé, é onde Deus o enviou. Então Siloé significa o enviado. Então perguntaram para o Senhor Jesus, disseram, né, que faremos para executar as obras de Deus? E o Senhor Jesus respondeu, ele disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então eles tinham que crer no Senhor Jesus, pois ele estava anunciando as boas novas, o reino dos céus, abrindo a visão aos cegos, colocando coxos para andarem, os enfermos sendo curados. Então, seja toda deficiência que há no homem, ele veio endireitar. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, estamos coxos, não podendo andar no poder da palavra, não obedecendo. Cego, não vendo as manifestações de Deus. Então, assim, enfermos no tocante à vida espiritual, meio mundano, meio cristão. Deus é perfeito. Ele nos quer perfeito. A palavra de Deus nos diz: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, se Ele pede, Ele nos dá essa condição. Se Ele o disse, Ele primeiro passou, viveu esta condição, e Ele é o que condiciona a cada um de nós para esta vida perfeita espiritual. Mas temos que ouvir Deus, ter fé. A fé nos conduzirá no caminho certo. Conduzindo no caminho certo, você terá a ação correta. Então a fé conduz cada um de nós, mas precisamos crer. Crer no enviado de Deus, no trabalho de Deus. Então aquele povo, eles criam em Deus, mas eles não estavam crendo que Jesus Cristo era o enviado de Deus. Duvidaram, mas aquele ceguinho, ele creu. Ele foi onde o Senhor mandou. Então a fé te conduz no caminho certo. Conduzido no caminho certo, então a ação correta, e assim então a nossa vida espiritual. Ao ouvir a voz de Deus, crer em sua palavra, crer em seus mensageiros que foram seus enviados, e assim, tomando posse, sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus, caminhando diante de Deus, não olhando mais as nossas deficiências, seja ela qual for, mas olhando para Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e assim então sendo vivificados por Deus, dirigidos, conduzidos pela palavra de Deus em obediência. E ao chegar às águas da palavra, ao lavar os olhos com a palavra de Deus, então ter uma visão ampla da vida eterna,
uma fé perfeita para a salvação, para a cura divina e assim estarmos diante do Senhor, crendo em todo o seu programa divino. Que assim então a fé no Senhor Jesus, a fé em sua palavra, venha tomar conta de nosso coração e assim nós termos a clareza, a visão clara do poder de Deus manifestando em nossa vida. Não é ver no irmão, na irmã, temos que ver também, mas ver Deus atuando na sua vida, primeiramente. E assim então glorificar a Deus por sua grandeza, por sua graça. Graça é um favor que não merecemos. Não merecemos a vida eterna, mas Ele veio, Ele morreu por nós para nos dar vida eterna. Por que rejeitar então? Não tem porquê, não é verdade? Que assim Deus abençoe cada coração, abrindo os nossos olhos, que assim possamos lavar os nossos olhos sempre com a palavra de Deus e ter de Deus a visão correta dentro daquele que Ele enviou. Amanhã falaremos mais então a respeito, deste tanque de Siloé, o enviado de Deus, para conhecermos o programa divino sobre as eras da igreja, onde em cada era Deus tem o seu enviado. Vamos deixar para amanhã, Deus te abençoe. Deus abençoe o seu coração, o seu lar, o seu trabalho, a sua vida. Tudo quanto você fizer, prospere. Pois assim disse o Salmo 1, que tudo quanto fizer prosperará. Estes são os filhos de Deus. E então assim a palavra de Deus cumpra-se em seu coração, em cada coração, porque isto é a palavra de Deus para o coração de seus filhos. Querido Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor por sua bondade e misericórdia para conosco, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, de saúde, de forças. Abençoe cada vida, cada coração. O coração triste, ferido, machucado, o Senhor é o bálsamo, é a cura. Os olhos que não pode ver com clareza, mas deseja ver o teu reino, o teu poder. Só o Senhor pode abrir os olhos de cada um, Pai, para que assim possamos ver com clareza a tua manifestação, a tua graça, trabalhando em nossas vidas. Abençoe o teu povo, o que está enfermo, receba a cura, o que está aprisionado, sinta, receba a libertação. Aquilo que lhe amarra, seja cortado neste momento. Aquilo que te prende, aquilo que foi mal feito a seu respeito. Repreendemos tudo em nome do Senhor. Que todas as cadeias, correntes e amarras que tem prendido, todo o mal seja desfeito pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por cada vida, cada coração, cada célula sanguínea que corre em nossos corpos.
em cada célula a bênção da vida, a fortaleza para o corpo. Deus abençoe a sua fé, receba a tua libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifique a Deus, exalte ao Senhor. Rendemos-te graças por tudo, Pai, por sua benignidade e bondade para conosco. Abençoa teu povo e sela com teu Espírito. Pedimos-te estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, muito obrigado, um bom dia a todos, uma semana maravilhosa e abençoada seja para cada um de nós. Meu bom dia, minha saudação cristã a todos meus irmãos. Bom dia, irmã Vilanir, Deus abençoe, irmã Lourdes Machado, isso, né? Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe em todos os seus feitos, né? Aí em toda a mudança, Deus lhe abençoe, conceda prosperidade, né? Que tudo vá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Perpétua, Deus abençoe. Irmão Agacir, bom dia, Deus lhe abençoe. Irmão Paulo César, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Ruth, bom dia, Deus abençoe. O grande beijo, né, minha mamãezinha? Aquele abraço, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E demais irmãos conectados conosco, nosso bom dia, nosso agradecimento a cada um. Birubiru, Deus abençoe. Irmão Alcides Nunes, Deus abençoe. Irmão Evilásio, Deus abençoe a cada um, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amanhã, cedo, se Deus quiser, às 6h30, teremos a nossa live matinal, né? Sim, permitindo o Senhor, estaremos aqui para isto. Então, Deus abençoe cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Cheio de encantos irei morar, belo e divino, onde o meu mestre me espera lá. Neste palácio os anjos cantam temas de amor, e coroado e rei dos reis é o Senhor. Palácio, eis o meu sonho de ouro. Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, no qual minha alma adora.
Senhor.